Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós somos a Igreja Católica e, como Igreja Católica, trazemos na nossa história, na nossa gênese, a força da Divina Misericórdia. Nós estamos aqui neste fim de semana reservado para orarmos e aprofundarmos sobre a Divina Misericórdia, dentro, inclusive, de tudo aquilo que a Igreja Católica faz, fez e fará. A própria Sagrada Escritura repete várias vezes, porque sua misericórdia é eterna. Cantai ao Senhor céus e terra, porque sua misericórdia é eterna. Essa divina misericórdia cantada na Sagrada Escritura foi se manifestando ao longo do tempo, ao longo dos anos. A divina misericórdia foi se revelando pouco a pouco. Inclusive por meio da Sagrada Escritura, como eu falei, mas também por meio das experiências místicas. Nunca como agora se tornou tão concreto invocar a divina misericórdia dentro de um ambiente de mística carismática. Nós não podemos separar a experiência da manifestação do Espírito, a experiência carismática, de toda a revelação da divina misericórdia. Deus foi pedagogicamente nos revelando isso. Como eu disse, pela Sagrada Escritura. Também por meio dos escritos dos papas, os escritos dos santos, o testemunho dos santos, o testemunho de misericórdia que a gente foi encontrando ao longo dos séculos na vida dos santos, mas também por meio dos místicos, os santos místicos. E começou, por exemplo, uma manifestação mística muito importante, foi no século XIII, na Alemanha, com Santa Gertrudes. Gertrudes tem uma experiência com a misericórdia de Deus que brota do seu coração, do coração de Jesus. Gertrudes está saindo da capela, ela era freira, uma monja, sai da capela, como vocês sabem, no mosteiro. O único homem que pode entrar no mosteiro é o bispo e o confessor. Mas Gertrudes sai da capela e quando ela está no corredor do seu quarto, no corredor da sua cela, ela encontra um rapaz bem apessoado. É ela que escreve dizendo que o rapaz era tão bem apessoado, eu vou traduzir, era bonitão. Uma freira saindo da capela, na direção do seu quarto, encontra um rapaz no corredor do quarto dela, gente. E ela escreve dizendo que era um rapaz tão bonito, que ela não conseguiu tirar os olhos do rapaz. Falei assim, ei Gertrudes, hein? E não parou por aí não. O rapaz estende a mão para Gertrudes e pede, me dá a sua mão. E ela fala que ela não conseguiu se segurar. Esticou a mão e pegou na mão daquele rapaz bem apessoado. Mas quando Gertrudes toca na mão daquele rapaz, num piscar de olhos, os dois são transportados para a capela. E ela entende então que aquele rapaz que seduziu o coração de Gertrudes era nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus mostra o seu coração para Gertrudes e faz uma proposta. Gertrudes, que tal você me dar o seu coração e eu te entrego o meu? Ô, proposta, hein? Se Jesus fizesse essa proposta para você, o que você responderia? Agora, meu Senhor! E nessa primeira manifestação, Jesus aparece com glória. Ele é divino. Tem até aquela música de 1900, Rapadura Diet, que a gente canta no domingo de Ramos. Hosana Rei. Que nota que é? Lembra dessa? Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Tá bonito? De novo. Hosana Rei. Tá bonito? Esse Jesus que aparece para Gertrudes é um Jesus glorioso.
O seu coração está cheio de glória, de luz. É o Senhor, é o Rei, é o Filho de Maria. Isso foi no século XIII na Alemanha. 300 anos depois, algo extraordinário se repete. E agora estamos na França, numa cidadezinha chamada Parlemonial. E uma outra freira estava em oração e Jesus aparece para essa freira, de nome Margarida Maria Alacoque. E de novo o Senhor manifesta ao seu coração o seu amor. Só que agora está um pouquinho diferente. Na primeira aparição, Jesus se revela cheio de glória. Nesse segundo momento, no século XVI, Jesus mostra o seu coração com uma coroa de espinhos. Um coração que está sofrendo. Jesus se revela para esta religiosa, Margarida, e diz assim: é esse o coração que tanto amou o mundo, e do mundo só recebe rejeição. É um coração que sofre especialmente por causa dos pecados daqueles que me são consagrados. Jesus se revela para Margarida sofrido, judiado. E ela então resolve oferecer os seus sacrifícios, as suas penitências para reparar, para consolar o coração de Jesus. Estamos no século XVI e a partir daí surgiu ao redor do mundo várias manifestações de devoção ao Senhor Jesus. Inclusive nós conhecemos nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, a experiência do apostolado da oração. Eu inclusive vi algumas. Quem é do apostolado da oração? Levanta a mão para eu ver aqui. Muitos aqui, muitos. E é nessa época que surge aquela outra música, de 1900 e Guaraná com rolha, acho que é Ré menor. Coração Santo, Tu reinarás, Tu nosso encanto sempre será. Preste atenção que a música está falando que aquele Jesus que apareceu sofrido há de reinar. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, fráguas de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, sentidas queixas, contrito expor. Vocês, coração santo. Coração, tu reinarás. Tu nosso encanto. Sempre será. Desse movimento de manifestação do coração de Jesus sofrido, a igreja foi tomada de várias manifestações, inclusive na Europa medieval, muitos cristãos católicos, assumindo a identidade católica, assumindo o seu batismo, carregavam o brasão, o escudo do coração de Jesus, e muitos foram mortos. A Espanha, principalmente, teve muitas pessoas que morreram por causa disso, para defender Jesus. No México, ainda no século passado, muitos padeceram horrivelmente perseguição. Jesus mostrou que a humanidade precisava se desdobrar para viver o amor que ele queria manifestar. Jesus chegou a falar para Margarida: esse coração que está tão cheio de amor, é uma fornalha ardente de amor. Isso foi no século XVI, na França. 300 anos depois, observe que a cada 300 anos acontece alguma coisa. 300 anos depois, algo extraordinário se repete, mas desta vez, da França, o milagre acontece na Polônia. E a escolhida é uma jovem, Faustina, uma menina que, crescendo numa família simples, não pôde ser educada na sua família de sangue. E ela foi educada por outras pessoas, e ela tem uma inclinação para as coisas sagradas, mas, como toda jovem, tenta fugir. A história é interessante porque
lá pelas tantas, ela resolve ir para um forrozinho. Tinha um baile lá, né? Se fosse na nossa dimensão aqui, seria um forró. Eu não vou dizer que é uma rave, porque ia abusar demais da coitada da Faustina. Mas ela estava numa festa, aproveitando a sua juventude. Lá pelas tantas, enquanto dançava no salão, ela vê o rosto do Senhor. E o Senhor fala no coração dela: até quando você vai fugir de mim? E então começa a experiência mística desta polonesa, Faustina Kowalska, com esse Jesus, que lá depois, quando ela já está no convento, quando ela está vivendo já a sua consagração ao Senhor, novamente o Senhor se revela, só que agora diferente. Lá no século XIII, o coração de Jesus era glorioso. Hosana Rei, cantamos aqui. No século XVI, o coração de Jesus está sofrido. Coração, tu reinarás. No século XIX, para Faustina, Jesus se revela para esta irmã e o coração dele já nem existe mais. Explode em raios de amor. É o mesmo coração que agora, numa versão high-tech, porque foi evoluindo. Jesus também amadurece, também evolui. No século XIII foi de um jeito, no século XVI de outro, no século XIX, Jesus aparece nessa versão extraordinária. Já não é mais um coração nem glorioso, nem coroado de espinhos, mas é um coração que de tão cheio de amor, explode em raios de misericórdia sobre todo mundo. E Faustina é aquela privilegiada, testemunha da misericórdia, secretária do coração de Jesus, que consegue ver pela primeira vez esta imagem, que não demorou mais do que 150, 200 anos, está espalhada por todos os rincões deste nosso mundo. É claro que todo mundo que tem experiência mística precisa ter os pés bem firmes no chão. Faustina tem dificuldade para relatar sua experiência. Ela é submissa à igreja, obedece à igreja, escreve o diário. Os bispos da Polônia proíbem o diário. Aconteceu também com Santa Teresa d'Ávila. Os bispos da Polônia proibiram o diário, dizendo que Faustina era doida. Essa mulher é doida. Os bispos da Polônia falaram isso, menos um. Um bispo chamado Carlos. Só o Dom Carlos que não concordou. Os outros bispos falaram: é doida. O problema é que o Dom Carlos, depois ele se tornou o bispo principal da Polônia. E depois ele ficou cardeal. E depois ele ficou papa. Carlos, o papa. E foi ele que disse: não, Faustina não está doida. O que ela conta no diário é de fato a tábua de salvação para a igreja. A divina misericórdia está entrelaçada com a realidade da igreja. Quem quer ser de fato devoto, quem quer viver a dimensão da divina misericórdia, precisa assumir a sua identidade de igreja. Somos igreja porque é na igreja que se revelou a potência da divina misericórdia. Através de Faustina, que trouxe para nós a revelação do entendimento da própria vocação. Lá no número 482 do diário, Faustina diz assim, 482, ela diz assim: ó meu Deus, estou consciente de minha missão na Santa Igreja. O meu constante empenho é de pedir misericórdia para o mundo. Uno-me estreitamente com Jesus e transformo-me em sacrifício suplicante pelo mundo. Deus nada me negará, olha só, Deus nada me negará se o rogar com a voz do seu Filho. Meu sacrifício nada é por si só, mas quando o uno ao de Jesus Cristo, torna-se onipotente e tem o poder de aplacar a ira de Deus. Deus nos ama no seu Filho, e a dolorosa paixão do Filho de Deus mitiga continuamente a cólera de Deus. Veja só a experiência de alguém
que conseguiu entrar no mistério da divina misericórdia. Quem se deixa envolver por estes raios de misericórdia precisa necessariamente entender a sua missão. Estou consciente de minha missão na igreja. Pergunta quem está do seu lado, você está consciente da sua missão na igreja? Pergunta aí. Qual é a sua missão na igreja? Você tem consciência? Ficou claro para você qual é a tua missão na igreja de Cristo? Você que está ouvindo, assistindo, você que está aqui, Deus escolheu esse momento para falar com você e mostrar qual é a tua missão na igreja. Acima de tudo, nós como igreja precisamos ser misericórdia. Porque essa é a palavra de salvação. Essa é a manifestação concreta, o evangelho que o mundo precisa ouvir. Ser misericórdia precisa ser para mim a concretização da minha missão. Afinal de contas, nós somos alvo da misericórdia de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, mas fica só entre nós, tá bom? Não conta para ninguém não. Fica só entre nós e o resto do mundo que está vendo pela televisão, pelo rádio. Se Deus te tratasse conforme os seus pecados, onde você estaria? Nossa, todo mundo gemeu agora. Tá feio o negócio aqui, hein? Tá feio mesmo, seu padre. Começando por mim. Se Deus me tratasse conforme os meus pecados, ai, 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 coitado do padre Delton. Todo dia eu falo, meu Deus, que bom que o Senhor me concede mais uma chance. Agora mesmo perguntaram, padre, como é que o senhor está? Eu falei, eu estou melhor do que eu mereço 17 vezes. Por que 17 vezes? Eu falei, porque eu tenho 17 anos de padre, tem 17 anos que Deus me atura. Deus me aguenta. Embora tenha tantos pecados, o Senhor me concede ainda a graça de continuar sendo instrumento dele. Nós somos alvo da misericórdia. A sua história é a história da divina misericórdia. Eu não preciso ficar contando muita história de Faustina, de Gertrudes, de Margarida, de tantos outros. A sua história é a história de misericórdia. Você poderia não ter nascido. No momento da fecundação, por exemplo, qualquer outra pessoa poderia ter nascido no seu lugar. Em cima da cabeça de um alfinete cabem 280 milhões de espermatozoides. Na cabeça de um alfinete. Um homem adulto, normal, ejacula a quantidade de uma colher de sopa. Então, se na cabeça do alfinete tem 280 milhões, imagina quanto que dá numa colher de sopa. Todo mundo correndo, todos os espermatozoides correndo para atingir um único óvulo. E você conseguiu vencer. Você é alvo da misericórdia. Qualquer um outro podia ter nascido no seu lugar. E por que você e não outro? Essa é uma pergunta que nós não vamos saber responder aqui. Por que eu e não outro? Por isso nós não temos o direito de nos considerar escória. Não temos o direito de nos considerar menosprezados por Deus. Ao contrário, somos alvo do amor de Deus. A nossa história pessoal se funde com a história da divina misericórdia. Eu vou resumir aquela pergunta que eu fiz a apenas os pecados do ano passado. Nós estamos no ano de 2018. Se Deus te tratasse somente por causa, conforme os pecados de 2017, você ainda estaria aqui? Padre, não posso nem contar do mês passado. E alguns aqui falam, nem desta manhã. Que hoje de manhã eu já amanheci com a pá virada. Tem gente que amanhece com a macaca, com o macaco, a macacada inteira. Você fala, bom dia, ela responde, por quê? Que bom que Deus nos trata com misericórdia. Se Deus me trata assim, eu não posso agir diferente com os outros. Eu preciso ser igreja de misericórdia. Vamos repetir? Eu preciso ser igreja de misericórdia. E viver a misericórdia como se nós fôssemos esse habitáculo.
essa casa de misericórdia. Eu e você somos habitados pela potência de Deus que nos revela a misericórdia. Qual é o lugar da misericórdia na igreja? Nós encontramos a misericórdia no sacramento da reconciliação. Tão lindo, tão lindo. O criminoso, quando reconhece seu crime diante do juiz, sai algemado. Mas o pecador que reconhece o pecado diante do sacerdote, sai perdoado. Que espetáculo de misericórdia! O lugar da misericórdia na igreja, nos sacramentos, na liturgia, na oração, na adoração. Mas o lugar de misericórdia, o lugar privilegiado da misericórdia, é o seu coração. Muita gente não lê a Bíblia, porque só consegue entender a Bíblia escrita na tua vida. Tem muita gente que parou de ler a Bíblia, porque se decepcionou ao ver a Bíblia escrita no testemunho mal dado de algumas pessoas da igreja. Nós precisamos ser na igreja o lugar privilegiado da divina misericórdia, dentro de casa, na paróquia, na pastoral. Ser misericórdia. Quem entrou no mistério da divina misericórdia vai se sentir chamado, convocado a isso. Esse ano, a igreja no Brasil coloca o foco, coloca toda a sua atenção no leigo. A pessoa do leigo e sua missão na igreja, baseando nos escritos do Concílio Vaticano II, mas sempre à luz desse impulso místico do Espírito Santo, que é a revelação da divina misericórdia. É interessante observar que na imagem da divina misericórdia, Jesus vem ao nosso encontro. É interessante observar que ele tem um pé à frente do outro. Inclusive numa outra pintura mais antiga, não, a original não tem, mas uma pintura mais antiga, mostra Jesus vindo como se tivesse uma porta atrás dele. Tem uma porta e Jesus está caminhando. Jesus vem ao nosso encontro para nos convocar. E é impressionante que com a mão direita ele se prepara para abençoar. Jesus abençoa sempre. Só em dizer o nome de Jesus somos alvo da bênção. Mas com a outra mão ele mostra o coração. Ele mostra um coração que de tanto amor explodiu em forma de raios. E ele mesmo disse para Faustina: feliz daquele que se abriga debaixo dos raios da minha misericórdia, pois eu o defenderei no dia derradeiro. A defesa que Jesus promete àqueles que estão debaixo dos raios da misericórdia. Mas entenda bem, para viver debaixo dos raios da misericórdia, eu preciso permitir que essa luz penetre a minha vida e me transforme de dentro para fora. É verdade que misericórdia é um coração que acolhe a miséria do outro. Essa é a definição de misericórdia. Um coração que acolhe a miséria do outro. Até poderíamos dizer de maneira absurda, o padre Hélio me dá licença de fazer essa afirmação teológica, ele que está com a teologia fresquinha na cabeça, mas poderíamos absurdamente dizer que Deus não poderia expressar misericórdia se não houvesse um miserável. Deus precisa do miserável para manifestar o seu amor misericordioso. É um pouco forte falar isso, e teria que explicar umas 3 horas para não parecer heresia. O Dom João falou que ia assistir a pregação, se eu estiver assistindo agora, depois ele me corrija. Mas Deus quer precisar de nós, que somos tão miseráveis. E se Deus, que é Deus, quis precisar de mim e de você, é para algo, para alguma coisa. O Senhor Jesus nos convoca para ser, na igreja, expressão da sua misericórdia. Com as pessoas, com o seu padre, com o seu bispo. Ah, padre, mas o meu padre é muito difícil. Toda paróquia tem o padre que merece. Toda diocese tem o bispo que merece. Sim. Não pensem vocês que nós padres somos pedra de gelo ou um tijolo. Nós padres somos transformados pela fidelidade dos leigos.
Ou você acha que eu não sinto vergonha quando eu vou ouvir a confissão de alguém e percebo que aquela pessoa está anos-luz à frente do meu projeto de santidade? Muitas vezes, quando a pessoa faz uma boa confissão, além dela ser absolvida, ela dá um tapa com luva de pelica na cara do padre. Mas a pessoa que parece que nasceu com a pá virada, parece uma égua parida, que não pode ver o padre um pouco assim para lá, que já está pronto para dar coice, essa pessoa que não viveu a misericórdia só vai estragar o seu padre. Você quer que o seu padre seja melhor? Conquiste-o para a misericórdia. Conquiste-o para a misericórdia. Conquiste o seu bispo para a misericórdia. Isso fará de você entenderá, finalmente, a sua vocação, a sua missão na igreja. Uma palavra bonita que Faustina diz, que Jesus disse para Faustina, está no número 742. Eu quero citar porque vale a pena. Jesus diz assim: se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. É impressionante, né? Que Jesus, quando manda pintar a imagem, poderia colocar qualquer verbo aqui. Ele poderia ter dito: coloca aqui, Jesus, eu te adoro. Ou então, Jesus, eu te amo. Ou então, Jesus, eu te exalto. Por que cargas d'água? Jesus pede para colocar aqui este verbo: confia. Porque aqui está o núcleo de todo o processo do pecado em nós. Nós pecamos porque em algum momento da nossa vida desconfiamos do amor de Deus. Desconfiamos que Deus nos ama. E todo aquele que consegue caminhar passos firmes na direção da santidade, se encontrou, se estabeleceu, se enraizou na confiança. Nós desconfiamos de tudo e de todos. A nossa sociedade nos tornou pessoas desconfiadas. Antigamente, se uma pessoa estivesse pedindo carona na pista, a gente dá carona tranquilamente. Hoje a gente pensa 3 vezes. Será? Será? Se uma pessoa te oferece alguma coisa, você já pensa, você está oferecendo é porque vai ganhar alguma coisa em troca. Você desce na rodoviária, chega lá a pessoa oferecendo a corrida de táxi. Você não sabe o que está por trás, se aquela pessoa, uma pessoa que tem boa intenção ou má intenção. Nós somos treinados para desconfiar. E somos cevados, treinados para confiar em quem a gente não conhece. Por exemplo, quem aqui já andou de avião, levanta a mão. Você foi lá ver quem era o piloto? Você é corajoso, hein? Entrou no avião, nem sabe se o piloto estava, sei lá, se ele tomou uns goró no dia antes. Quem aqui já comeu naquele restaurante self-service? Você foi na cozinha ver se a cozinheira não estava gripada? Valei-me, nossa, você tem muita fé. Você ainda pagou ainda. Ainda pagou, vai que a mulher estava gripada. Em cima do feijão. E você, nossa, que feijãozinho gostoso. Ainda pagou. Somos treinados para confiar em quem não conhecemos. E somos treinados para desconfiar daquele que conhecemos, Jesus. É por isso que hoje a palavra do Senhor para nós é: acolhe esse chamado para ser misericórdia. Vivendo as obras de misericórdia, tão lindas, que a igreja ensina no catecismo: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. São obras de misericórdia. É verdade que no diário Jesus resume isso para Santa Faustina, mas no resumo que ele dá, ele pede que a experiência da misericórdia seja traduzida em atos. E os atos que Jesus fala resumidamente no diário para Santa Faustina, a igreja explicita para nós por meio das obras de misericórdia.
dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, fazer a obra de misericórdia por misericórdia. Não faz igual aquele sujeito que foi visitar o doente, aí chegou lá no hospital, a pessoa estava assim meio amarela, a pessoa chegou para fazer a visita, a pessoa em nome da igreja, falou assim, nossa, você está ruim, hein? A pessoa regala o olho, você acha? E o outro não respondeu, minha tia morreu quando estava desse jeito. Cumprir as obras de misericórdia com misericórdia. Ai, padre, então vou mentir? Não, você não tem fé? Então proclama. Olha, eu quero rezar para que você saia daqui logo, você esteja bem, esteja melhor. Padre, mas a pessoa parece que estava azul, estava quase morrendo. Proclama, então, que você esteja pronto para a vida e para a morte. Para a vida e para a morte. Recentemente eu atendi um querido amigo. Ele estava há poucos dias do seu falecimento. E fui conversar com ele. Eu sabia que a situação era grave. Sabia? Mas na conversa, no diálogo, eu falei, o senhor está pronto, depois dele confessar, depois de receber a sagrada unção, eu falei, o senhor está pronto para a vida e para a morte. Concorda comigo? Ele falou, concordo. O senhor tem que estar pronto para a vida e para a morte, porque a misericórdia te encontrou. Ele falou, eu vou agora fazer minha cirurgia sem medo. E foi sem medo, e foi a cirurgia que depois ele não conseguiu resistir, mas estava preparado para a vida e para a morte. Diz para quem está do seu lado, esteja preparado para a vida e para a morte. E a melhor preparação é pela misericórdia. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Eu gosto muito dessa obra de misericórdia porque, deixa eu perguntar para vocês uma outra coisa. Por acaso você conhece alguém que é chato para burro? Conhece alguém? Não, calma, não precisa apontar o dedo não. Tem gente que já apontou o dedo, calma. Não. Nós estamos na televisão, calma. Você conhece, por acaso você sabe de uma pessoa que é difícil de engolir? Por favor, olhe para mim, presta bem atenção e seja discreto, tá? Mas essa pessoa que está à sua direita, muitas vezes é assim. Seja discreto, pelo amor de Deus. E essa pessoa que está à sua esquerda é pior ainda. Mas se você quiser ter certeza de alguma coisa, faça uma selfie e observe bem quem aparece na foto. Muitas vezes nós somos chatos para burro. Mas olha, se existe alguém que é chato e você suporta, isso também é ser misericórdia. Isso também é viver a misericórdia. Quem aqui já viveu essa misericórdia hoje? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Pode aplaudir então agora que vocês estão vivendo a misericórdia. Somos igreja da misericórdia. Mas principalmente por meio do perdão. Eu quero aqui chamar a atenção para esse período que nós estamos passando no Brasil. Um período terrível de intolerância, de exagero. Nesse período de eleições, aonde os nervos estão aflorados, quantas pessoas brigando. Parece que a pessoa na internet encontra a coragem que ela nunca teve e fala absurdos. Tem gente que perde o contato até com a própria família por causa de posicionamento político. Nós precisamos ser misericórdia nesse tempo, porque a ausência da misericórdia atrai desgraças, porque nos fecha, nos lacra para os raios de misericórdia que precisam cair sobre o Brasil. O Brasil precisa estar debaixo destes raios de misericórdia, porque nos últimos tempos foi semeada a desconfiança geral nas instituições, nas pessoas. Nunca como agora o nosso país precisou
tanto da potência da misericórdia. Mas Jesus não vai aparecer para outra Faustina, porque Jesus está convocando a mim e a você para ser no mundo, para ser na igreja, para ser no Brasil, expressão da misericórdia. Precisamos ser igreja da misericórdia. Para isso é importante perdoar. Eu sei que não é fácil, mas é importante perdoar. Aconteceu comigo, fica só entre nós, tá? Não conta para ninguém. Fica só entre nós e quem está assistindo aqui. Eu fui preparar para a Santa Missa, e antes da missa veio uma pessoa trazer uma notícia para mim. Sempre tem isso, né? Padre, o senhor estava sabendo? E a pessoa contou uma maldade que alguém tinha feito comigo, com a minha comunidade. Eu sou da comunidade Coração Fiel. E nós temos como carisma favorecer o encontro com Jesus falando da misericórdia, o nosso carisma. E eu estava paramentado para a missa e meu coração estava com ódio. Sabe que se eu pegasse aquela pessoa... Gente, eu sou padre, mas eu sou gente. E eu falei, mas não é possível que eu vou subir o altar com o coração desse jeito. E eu comecei a pedir, Senhor, o Senhor o Senhor se comporta com misericórdia comigo, eu preciso ser misericórdia, mas, Senhor, sendo sincero, se eu encontrar aquela pessoa agora na minha frente, eu não sei nem o que eu faço com ela. Mas, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E aí o comentarista começou a falar e começou a cantar a música, o canto de entrada, e eu falei, mas não é possível que eu vou cometer um pecado, subir no altar com o coração cheio de mágoa. E eu pedi, Senhor, me ajuda, Senhor. E quando eu fui caminhando para o santo altar, aquele ódio, num primeiro momento, se transformou em dó. Fiquei com dó da pessoa. Ainda não está bom, não. Você ter dó do outro não é coisa boa, não. Beijei o santo altar. Antes de fazer o sinal da cruz, eu falei, meu Deus, tem compaixão. E aí eu olhei para na minha mente, imaginei aquela pessoa e falei, nossa, será que ele tinha noção do que estava fazendo? Comecei a duvidar da maldade que eu achei que a pessoa tinha. Na hora do ato penitencial, eu falei, Senhor, eu quero te pedir perdão e que o Senhor me ajude a perdoar. E no momento do ato penitencial, ao invés de sentir ódio, ou dó, ou dúvida, eu comecei a sentir por aquela pessoa necessidade de orar. O desejo de perdoar é metade do perdão. O desejo de perdoar alguém já é metade do perdão. Pior quando a pessoa não quer nem perdoar. Graças a Deus, antes de terminar a missa, eu estava orando e olhando para aquela pessoa mentalmente, com misericórdia. É lento, não é automático. Mas eu quero pedir que os raios da misericórdia nesta tarde, estamos quase na hora da misericórdia, que esses raios da misericórdia alcancem você. Especialmente você que precisa assumir alguma dessas obras de misericórdia. Especialmente você que precisa perdoar. Que os raios da misericórdia também alcancem os irmãos que estão acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, de modo especial você que acompanha pela TV. Daqui a pouco a transmissão será interrompida, porque vão transmitir uma missa, mas nessa preparação para a missa, você que está em casa, acompanhando nossa transmissão, nosso encontro, receba os raios da misericórdia, para que você consiga viver as obras de misericórdia, de modo especial o perdão. Nós aqui queremos viver essa experiência, e nesta tarde, neste encontro que o Senhor nos convocou, Ele quer nos fazer entender nossa missão, nosso chamado. Você recebeu um chamado. Não foi só a Canção Nova que convidou você para vir aqui. Não foi só o seu vizinho, talvez o seu grupo, que organizou para que você viesse aqui. É Jesus, fonte de misericórdia, que convidou você. Aquele olhar, de alguma forma, chegou até você. De alguma forma, Jesus, caminhando, veio ao seu encontro e te convocou para estar aqui. Eu gostaria muito que você vivesse este fim de semana de maneira que você pudesse entender a sua missão na igreja. Por que você está aqui? Por que você está na igreja? Nós precisamos assumir mais do que nunca agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o nosso chamado a ser misericórdia na igreja.
Somos igreja de misericórdia. Muitas pessoas só vão se aproximar de novo da fé de Jesus, da palavra dele, quando enxergar em mim e em você gestos, palavras, testemunho de misericórdia. Esse chamado é maior do que você, maior do que eu. Eu vivi essa experiência na minha vida também. Todas as vezes que eu rezo, que eu me coloco diante de Deus, eu percebo que a voz dele, o chamado dele é mais forte do que eu. Sim, eu sou pecador, mas a misericórdia é mais forte que o meu pecado. Sim, eu sou fraco. Eu tenho fraquezas. O meu confessor, um padre já ancião, me ouve todo mês, às vezes até mais que uma vez por mês. Quando eu vou confessar, eu me coloco diante do sacerdote como alguém que precisa muito da misericórdia. Só entende o que é misericórdia quem já precisou dela. E ao entender a misericórdia, compreendo que meu chamado, minha missão, é ser misericórdia para os irmãos. Tentar. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil manter o sorriso. Quando alguém pisa no seu calo, não é fácil manter o sorriso. Não é fácil relevar as coisas, não é fácil levar na esportiva. Mas o Senhor colocou no nosso coração, plantou em nós a semente da misericórdia a partir do momento que Ele nos tratou com misericórdia. Feche os seus olhos um instante, mas não dorme, hein, por favor. Acho que passou o sono, né? Olha ao seu redor, vê se alguém está dormindo e faz a oração de São Tomé aí, se eu tiver. Não? Então feche os seus olhos um instante. Vamos orar. Eu quero agora, como sacerdote, colocar você debaixo dos raios da misericórdia. Colocar você debaixo dessa luz maravilhosa que brota do coração de Jesus. Esses raios brancos e avermelhados que alcancem o seu cérebro, sua mente, para trazer alívio emocional. Os raios da misericórdia que alcancem o teu corpo, cada célula, cada músculo, cada órgão, cada fibra do teu corpo, debaixo dos raios da divina misericórdia nesta hora. O teu passado, o teu presente, o teu futuro, debaixo dos raios da divina misericórdia agora, para que você entenda a sua missão, para que você entenda a sua vocação, ser misericórdia na igreja, esse chamado que é mais forte do que você, que é maior do que você, que é maior do que os nossos pecados, maior do que a nossa miséria. Permita que os raios da misericórdia te convençam disso. Com a tua voz, tu me chamaste para consolar os corações, levar a todos a tua palavra, a cada um, Senhor, te apresentar. Quem vais enviar, senão a mais ninguém? Quem então irá falar de ti? Quem enviaremos às nações? Quem, Senhor, me diga, quem irá? O chamado que fizeste para mim é maior do que eu, bem maior do que eu.
O chamado que fizeste para mim é mais forte que eu, bem mais forte que eu. E pode orando suavemente no Espírito, porque esses raios de misericórdia alcançam você, te convencendo, te ajudando a entender a missão. E à medida que nós estamos orando e nos colocando debaixo dos raios da divina misericórdia, nesta hora da misericórdia, o Senhor vai transformando, vai trabalhando de dentro para fora. Inclusive você que tinha até agora há pouco uma grande dificuldade para perdoar, a misericórdia divina tocou o teu coração e te ensinou como fazer. Você que não sabia como fazer, a misericórdia te ensinou que é preciso rezar pela pessoa que te ofendeu. Reze, porque se você não experimenta ser misericórdia para o outro, alguma coisa está errada na sua trajetória espiritual. Nós somos alvo da misericórdia. Precisamos também ser canais da misericórdia na igreja, como igreja, pela fé. Os raios da misericórdia também alcançando você que precisa urgentemente tomar uma decisão na sua vida. A decisão precisa estar de acordo com o chamado divino. O Senhor te convocou, te chamou a ser igreja da misericórdia, casa da misericórdia, anunciador da misericórdia, embaixador da misericórdia, baluarte da misericórdia, testemunho da misericórdia na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, entre os seus amigos. O chamado que fizeste para mim é maior do que eu, bem maior do que eu. O chamado que fizeste para mim é mais forte que eu, bem mais forte que eu. Vamos repetir isso? O chamado que fizeste para mim, que fizeste para mim é maior do que eu, bem maior do que eu. O chamado que fizeste para mim é mais forte que eu, bem mais forte que eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.